Olá, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua cabeça? Hoje nós vamos falar de cefaleias, as tão famosas dores de cabeça que tanto enchem os consultórios. Nos últimos tempos, nos últimos meses, eu tenho atendido todos os dias pessoas que me procuram por causa de cefaleias. Mas é necessário observarmos que neste período de verão, as pessoas estão ficando muito tempo numa sala que tem um ar-condicionado muito forte. E o conflito de temperaturas internas e externas podem provocar dores de cabeça, podem provocar rinite, sinusite, dor no trigêmeo. Então é necessário a nós, profissionais da área da saúde, sabermos observar com toda a atenção o motivo, causa da cefaleia que o paciente está nos procurando. Eu me surpreendi porque eu fiz uma pesquisa também e, observando dados científicos, para você ter uma ideia, 60% das dores crônicas de todas as pessoas são de enxaquecas e de dores de coluna. 30 milhões de brasileiros sofrem de dores de cabeça. Mas que dor é essa? Que dor é essa que quando se fazem todos os exames, como tomografias, os exames computadorizados, os mais modernos, não se encontra respostas e dentro dessa caixa craniana não se encontra nenhum sinal de dor, ou de infecção, ou de inflamação. Então, eu convido a você, que faz a análise através da íris, observar os estudos das cefaleias, das migrânias, que começamos agora nesse exato momento. Tá ok? Me acompanhe. É muito importante para que nós possamos compreender o sofrimento de uma pessoa, da onde esse sofrimento vem, para onde ele vai. E a íris me revela como viver o presente no presente. Eu gostaria de deixar bem claro a todos os colegas que têm esse interesse em ajudar as pessoas que sofrem de cefaleia, que a íris e a terapia da íris é um conjunto de ação. Não existem milagres, não existem panaceias, mas sim aceitar, observar cada ser humano em seu todo. Pois a íris, muito mais do que um olhar, muito mais do que um pedido de ajuda, nos ensina como ajudar uma pessoa. Pare, observe a face de uma pessoa, pois os olhos estão localizados exatamente no local das emoções e sentimentos das pessoas. Entre todos os sinais que nós temos em nosso ser, como receptores, as narinas, a boca, os olhos são os que mais recebem energia e emanam essa energia. Então, um olhar pode significar mais do que um pedido de ajuda, mas sim de como podemos ajudar. Pessoal, pegue seu papel, seu caderno, sua folha de anotações, sua caneta e vamos entender um pouco mais quais os tipos de cefaleias que mais se apresentam em nosso consultório. Bom, cefaleia, de forma científica, podemos chamar de migrânia. Uma outra observação que eu quero deixar claro a vocês. Uma boa parte desse trabalho vem do Manual de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. E essa tabela que você está vendo agora, que vai responder muitas das perguntas que você já se fez, ela vai se repetir no final desse nosso encontro com o tratamento que se utiliza para cada migrânia. Então, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu preciso identificar qual tipo de cefaleia que a pessoa tem. Por exemplo, migrânia com aura, migrânia sem aura. Qual que é a diferença da com aura e da sem aura? Por exemplo, na com aura eu tenho distúrbios visuais e de hipostesia. Já na sem aura eu tenho também náuseas e vômitos. Então não podemos tratar cada pessoa ou cada ser humano com o mesmo remédio, mas sim como fazemos essa consulta. Cefaleias insalvas, nós que trabalhamos com a parte da íris, aqui tem uma observação muito importante para que nós possamos observar as alterações pupilares.
Tá? Então, a pupila é um sinal que nos dá a resposta imediata do que está ocorrendo no interior de cada ser humano, através do ictus pupilar, que mais à frente eu vou estar falando também. Vermelhidão nos olhos, né? É mais frequente em homens, então cada pessoa é única. Neuralgia do trigêmeo, quantas mulheres, quantas pessoas chegam assim se arrebentando de dores, né? Na região do trigêmeo, que não encontram uma solução. Mas da onde que vem essa neuralgia do trigêmeo? Cefaleias tensionais, associada à tensão muscular. Eu estou aqui falando com você e estou me lembrando que muitos jogadores de futebol, pedreiros, carpinteiros, atletas de final de semana, né, geram uma patologia tensional de enxaquecas porque exageraram, teve uma distensão muscular. Então essa já passa a ser uma cefaleia tensional mais comum. Está relacionada com a sua tensão física, a sua tensão emocional e pode levar até mesmo à depressão. A migrânia menstrual, quantas e quantas mulheres, moças, meninas jovens nos procuram desesperadas porque não conseguem estudar, não conseguem ter um bom relacionamento, não conseguem trabalhar. Eu atendi esses dias atrás uma menina, 28 anos, que estava faltando 10 dias por mês ao trabalho, iria ser demitida. Então, uma das causas mais incapacitantes no trabalho é a cefaleia. Mas parece que as pessoas não falam sobre isso, porque não é um sofrimento aonde você observa da parte externa. Eu estava, esses dias atrás, assistindo um vídeo muito interessante, que as pessoas que têm problemas visuais são as mais atendidas. Tá? Você encontra uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela está com a sua bengala, ela está se cuidando para atravessar a rua, você já chega e ajuda, não é verdade? E as pessoas que têm problema, deficiência auditiva, não é percebido, não é verdade? Então, uma pessoa, você pode encontrar com uma pessoa na rua que tem deficiência auditiva e você nem percebe, você nem ajuda, você chega e ainda fala, bate na pessoa, você me dá tal informação, e a pessoa, e você ainda acha que essa pessoa foi mal educada com você porque não te respondeu. Então, existem patologias silenciosas que não são demonstradas, que a pessoa sofre muito. Pense sobre isso, sobre a migrânia menstrual. Eu posso ajudar, posso sentir o sofrimento de uma pessoa, mas só a mulher, a moça, a senhora que tem problemas de menstruação, que tem enxaquecas da menstruação, sabe o que você sente, sabe do seu sofrimento, sabe quanto que é difícil trabalhar com a família, ajudar. Imagine o filho gritando, chamando mamãe, e aquilo parece que entra tipo uma martelada na tua cabeça. Então, é necessário encontrar, sempre eu repito, a causa. E por final do que nós vamos falar de cefaleias, temos a cefaleia por esforço, né? Desencadeada por um esforço físico, como eu falei dos atletas de final de semana, tá certo? Marque bem, migrânia com aura, sem aura, cefaleia em salvas, neuralgia do trigêmeo, cefaleia tensional, migrânia menstrual e cefaleia por esforço. É possível nós observarmos, através da íris, esses tipos de cefaleias? É possível, analisando a íris, encontrarmos uma terapia, um tratamento que possa ajudar? Bom, primeiro nós precisamos saber o que a íris revela, certo? É muito importante o exame físico e irídio, porque aqui nós vamos saber a parte neurológica. Dentro desses exames físicos, nós precisamos observar, principalmente, o nível de consciência de uma pessoa. Porque uma pessoa, quando está com cefaleia, com enxaqueca, com dores de cabeça, o nível de percepção, espaço-tempo dela diminui enormemente. E o tempo de resposta de um raciocínio também é fatal, porque ela não consegue reagir. Imagine uma pessoa com cefaleia dirigindo um carro, no trânsito, certo? O perigo que isso é. Então, dentro dos meus exames, eu vou observar o nível de consciência.
com algumas perguntas para saber como é o raciocínio dessa pessoa. Olha, qual a data tua do nascimento? Ah, nasci em 5 de janeiro de 1980. Quantos anos você tem? Uma pessoa com cefaleia, ela confunde. Muitas vezes eu peço para ela acompanhar meu dedo, eu levanto para cima, para baixo, observo o movimento ocular dessa pessoa. Isso é observar o nível de consciência. Analisar sinais de meningios, colocar as mãos aqui na parte occipital, atrás, levantar, baixar o pescoço, suspender o pescoço, saber se a pessoa tem dores nesses movimentos, levantar a perna e tentar levantar o tronco. Então, avaliar os sinais de meningos. Buscar a presença de sinais neurológicos localizatórios. A pessoa repete mesmos padrões, as mesmas palavras. Você já observou que eu posso estar com uma enxaqueca, uma dor de cabeça e estar entrando num processo de ictus? A minha pressão está muito alta. Então, quais são os sinais neurológicos? A pessoa sente mais só um lado, sente só o outro lado, não consegue movimentar a mão, pode a boca cair mais para uma parte ou para a outra, os olhos têm a tendência de descer. Observe esses sinais, essas presenças de sinais. Observar, verificar rush cutâneo e dor articular. Ah, eu tenho dores de cabeça. E você observa se as pessoas que estão à sua frente têm manchas na pele, se não tem. A senhora também tem, ou o senhor também tem alguma dor no cotovelo, nos braços, no quadril, ou é só na parte da cabeça? Tudo isso é necessário nós observarmos. Auscultar a carótida. A carótida é essa área que nós temos aqui bem em volta do pescoço, que manda, que oxigena o nosso cérebro. E as pessoas acima de 50 anos já estão tendo problemas de entupimento de carótidas. É feito um exame, tanto físico, em um determinado laboratório, que vai fazer ultrassom para saber das carótidas, como é possível também se observar através da íris. Você sabe na íris aonde fica localizada a tireoide? Então, embaixo do que termina a tireoide, você tem as carótidas. Então, é muito importante observar na íris, se for preciso um exame laboratorial, mas você, como profissional da área da saúde, você chega aqui na pessoa, coloca os 3 dedos nessa região do pescoço e solicita que a pessoa respire profundamente e solte o ar pela boca, fazendo um leve som. Aí você vai perceber essa vibração aqui na carótida, que ela cria tipo um ronco, e isso me indica que a carótida está entupida. Tá? De 0 a 100, tem pessoas, já atendi pessoas até com 80% de carótidas obstruídas. Neste caso, existem terapias específicas. Neste caso, muitas e muitas vezes, já encaminhei rapidamente a pessoa a um cardiologista, porque carótidas obstruídas levam a disfunções cardíacas. A menos que eu saiba tratar uma parte cardíaca, tá? Eu trato, mas isso faz parte ao cardiologista. Então, observe a carótida do seu paciente quando ele vier se consultar por causa de cefaleias, dores de cabeça, enxaquecas. Mas não só por isso. Observe também quando você tem dislipidemia, né, os triglicerídeos, colesterol, coloque a mão nessa região das carótidas. Exames de nervos cranianos, solicitar quando você não consegue observar só em análise ambulatorial. Perguntar se a pessoa teve um acidente, pode ter tido uma queda, pode ter tido um acidente de carro há 1 ano, 2 anos atrás. Observar se não tem cicatrizes. Então, como estão o sistema e nervos cranianos? O hipus pupilar. Quando eu observo uma íris, antes de fotografar, de filmar essa íris, eu vou colocar o meu equipamento na posição horizontal, jogar a luz no olho da pessoa, né? E observar a reflexão pupilar. Está tendo movimentos pupilar, esse hipus pupilar está acima de 80 por minuto, está abaixo de 60. Qual que é a reação da pupila? Porque a pupila me dá uma ligação direta com o sistema nervoso central.
A pupila, além de me ligar diretamente ao sistema nervoso central, ela me revela o eneagrama da pessoa, ela me revela a coluna, ela me revela o DNA. A pupila, juntamente com a íris, me revela se eu sou filho de papai, se eu sou filho de mamãe. É claro que somos dos dois, mas nós trazemos uma herança genética maior, ou de papai ou de mamãe. Então, o hipos pupilar, você só consegue observar quando você posiciona seu equipamento, aguarda de 15 a 20 segundos para que tenha adaptação pupilar para a luz, conta os movimentos pupilares que darão em 1 minuto, e você vai saber se existe equilíbrio ou desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Além de você observar pela pupila esse movimento, também observando a íris, no total, você vai saber qual hemisfério cerebral é dominante da pessoa. Se é mais matemático, se é mais emocional. Então eu vou perceber, vou descobrir se essa cefaleia, se essa migrânia vem de ordem emocional, vem de ordem física, didática. Ó. Olha só a importância da pupila. Constituição irídea. Por que também é importante eu definir a constituição irídea? Porque através da parte constitucional da íris, eu vou saber quais são os melhores alimentos para aquela pessoa. Por exemplo, se eu estou de frente a uma pessoa que tem enxaquecas e possui uma constituição tetânica, ansiosa, nervosa, eu vou solicitar, eu vou pedir, vou anotar no meu bloco de receita, olha, o senhor ou a senhora vai precisar evitar a cafeína, alimentos que sejam excitantes, porque isso já está mexendo em seu sistema digestivo, seu sistema emocional e aumentam suas dores de cabeça. Se eu tenho uma íris hematógena, os chocolates, a fritura, as carnes vermelhas, né, já vão aumentar as minhas dores de cabeça. Mas eu falo mais a seguir quando eu colocar as 10 constituições. A OPI, por que a OPI é tão importante? Porque através da OPI, da sua morfologia e medidas em microns, eu vou saber se essa enxaqueca, se essa cefaleia vem de ordem genética, epigenética ou fenótipica, ok? Sistema neurovegetativo irídeo. Todos nós conhecemos a banda do sistema nervoso autônomo numa íris. O que eu preciso observar se essa banda de sistema nervoso autônomo possui um ângulo de fluxo elevado, baixo ou normal. Se a banda do sistema nervoso autônomo da pessoa é contraída, dilatada ou normal. Qual a coloração dessa banda de sistema nervoso autônomo? Certo? Quais são as intro e extroflexões? Porque a íris me revela quando começou uma patologia e onde ela está localizada. A minha próxima pergunta, né? Quando e onde iniciou a cefaleia? A íris vai me revelar. Pergunte para o paciente, porque o paciente chega para você e fala assim, eu tenho dor de cabeça. E você pergunta para ele, quando iniciou? Talvez ele não vá se lembrar, então tenha paciência, sem forçar, ok? Então agora, vou tomar um golinho d'água. Estou ouvindo aqui o miado do meu gatinho, mas vamos continuar. Não existe constituição forte ou fraca, lembre-se disso. Qual que é a importância da íris em todos os nossos cérebros? Você sabe que nós não temos apenas um cérebro. Hoje aqui eu vou te revelar os 3 cérebros mais conhecidos. A pupila me revela o sistema nervoso central, o cérebro central, o neocórtex, como eu me relaciono com o mundo. A banda do sistema nervoso autônomo, que é essa estrutura bioeletromagnético, está ligada diretamente ao cérebro límbico, que é o cérebro que armazena e reage ao mundo externo e interno conforme as minhas emoções. Esse é o famoso cérebro emocional. Quantas vezes a gente toma atitudes, faz determinadas coisas sem nem pensar. E daí vai registrar, nesse campo bioeletromagnético,
um trauma, uma diminuição do meu espaço do mundo. Tá certo? E por final, nós temos o fenótipo, que está ligado ao cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o nosso cérebro dos movimentos, do andar, do caminhar, desde uma criança, quando ela começa a engatilhar. E aqui eu tenho todos esses 3 cérebros ligados à minha coluna e medula oblonga. Através da banda do sistema nervoso autônomo, ela vai me ensinar como liberar, reinterpretar os eventos que o meu cérebro límbico tem registrado. Através da pupila e pela OPI, como melhorar o meu sistema nervoso central, o meu neocórtex, a minha relação com o mundo. E a região dos órgãos, que estão localizadas na íris, estão ligadas diretamente ao cérebro reptiliano. Cada sinal vai me indicar uma profundidade, uma cor. E daí eu vou saber aonde está o problema da pessoa. Porque mais do que tentar ajudar no sintoma, é ajudar na causa para que o problema não venha se repetir novamente. E todas essas indicações na íris, com a localização do cérebro, vão me indicar aonde tocar na coluna de uma pessoa. Que legal, né? Olha como a íris é esse mundo que nós temos. Bom, pessoal, antigamente se falava em constituição forte, constituição fraca. Não existe constituição forte nem fraca. Tudo depende do cuidado que você tem com você. Você pode ter nascido com alguma parte genética com um funcionamento um pouco menor, mas se você cuidar, ela se normaliza, se equaliza. Então nós temos uma constituição linfática, hematógena, mista biliar, e assim sucessivamente, psórica, carbonitrogênica, neurolinfática, essa que surgiu agora é hidrogenoide, conectiva frágil, tetânica, que eu falei anteriormente, pluriglandular. Quer dizer, essa pessoa aqui, ela deve evitar as farinhas brancas e queijos duros dessa constituição. Essa constituição hematógena são as frituras, as carnes vermelhas que vão lhe fazer mal, o chocolate. Essa aqui tetânica, porque toda íris que apresenta mais de 3 anéis tetânicos, independente da constituição de base que ela tem, ela passa a se sobressair como nervosa. Então aqui eu devo evitar as cafeínas, eu devo evitar o excesso de trabalho, o estresse. A hidrogenoide, ela já vai me recolher e vai deixar dentro do meu sistema linfático todo inchado, com retenção de líquidos. As mulheres que apresentam enxaquecas, cefaleias no período menstrual, e se elas apresentam uma constituição hidrogenoide, e lembre-se que a coloração branca é as linfas, a coloração amarelada é muco, tá? Aqui elas devem evitar principalmente o sal, mas as pessoas às vezes não se tocam no sal. Por quê? Coloca só na batatinha, no restaurante, na salada, come salame, come presunto, tudo isso tem muito sal. Essa daqui, o sal é um veneno. Essa outra constituição, a conectiva frágil, já me indica uma fragilidade muscular. Eu preciso para essa pessoa aqui que ela consuma mais alimentos com colágeno, que ela participe de uma academia realizando exercícios de musculação. Tá? Essa outra aqui, que é uma constituição pluriglandular, ela já tem todo o seu sistema glandular comprometido, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, adrenais, a parte das gônadas. Aqui eu preciso ter alimentos, ter nutrição que trabalhe o sistema glandular. Eu vou dar um exemplo simples para você que ajuda muito o sistema glandular. Tá? Eu até sorri aqui, porque aqui em Santa Catarina nós temos muito. A maçã. A maçã ajuda muito no sistema glandular. Tá? Outro fator é a hidroginástica. Aqui é musculação, aqui é hidroginástica, aqui é natação, tá certo? Essa outra constituição, eu já estou aqui com uma constituição que ela é cerebral,
tá? Ela vem da parte do cérebro. Então eu preciso de mais castanhas, eu preciso de caminhadas, eu preciso movimentar também. Porque normalmente as pessoas cerebrais, elas ficam o dia inteiro lendo, estudando, trabalhando em escritórios e não se movimentam. Outra íris interessante, a psórica. A psórica é uma pessoa que ela não gosta de falar dos seus problemas. Ela coloca seus problemas abafado. Mas aqui ela tem um grave problema porque faz compressão do tecido mesenquimal. As células delas diminuem o espaço de comunicação entre uma e outra. E aqui vai acontecer o quê? A circulação trava toda. Essa íris, ela precisa, nesse caso das psórias, evitar a carne vermelha. Carne vermelha para essa pessoa é um verdadeiro veneno. Nas constituições, olha pessoal, estou dando a minha experiência de consultório, sabe? E estou colocando para vocês a parte das cefaleias, lembre-se disso. Essa íris psórica, hidrogenoide e tetânica, eu, Clodoaldo, não abro mão de 30 gotas de Oxigênio Plus por dia, diluídas em 1 litro d'água, usados fora do horário das refeições. Porque se eu não prescrevo, se eu não utilizo oxigênio nessas 3 constituições, elas não vão melhorar de suas patologias. Porque elas retêm para o interior toda a sua toxicidade, diminui toda a parte circulatória. E lembra que eu falei anteriormente sobre carótidas? É o que mais obstrui carótidas. São essas 3 constituições. Então, pessoal, eu utilizo o oxigênio. Eu sempre faço questão de falar o que eu utilizo, tá? E sempre peço, se você utilizar outro produto, para mim não tem problema nenhum. Procure saber se o produto é em estoque, se é um produto original, que faz bem, ok? Isso é o mais importante. Às vezes pessoas me falam de valores. Esses dias atrás uma pessoa falou assim, tem um outro produto mais barato que o oxigênio. Eu falei, legal, me apresenta. Aí a pessoa me apresentou, eu falei, quantas gotinhas eu tenho que tomar do Oxigênio Plus? Aliás, desse outro produto. Ele falou assim para mim, olha, é 1 gota a cada quilo peso. Aí eu falei para ele assim, ok, eu peso 85 quilos, então eu tenho que tomar 85 gotas desse produto. Bom, esse produto tem íris germânica L, acetilcolina que aumenta a velocidade, o cara fez assim, olhou para um lado, para o outro. Não, eu não sei. Falei, a gente tem que se informar dos produtos. O oxigênio que eu uso, ele contém acetilcolina. Outro fator, eu não preciso, no meu caso, mais do que 40 gotas. Eu estou um pouquinho acima do peso, a minha altura é 1,76 m, eu deveria ter 76 quilos. Como estou com 85 quilos, eu passo a usar 40 gotas, porque daí ele vai manter e melhorar o meu peso, certo? Se o meu peso está normal, eu uso 30 gotinhas. Interessante isso, né? Então, eu utilizo, por causa do meu peso, 40 gotas em 1 litro d'água. Daí eu falei para ele, tá ok, esse teu produto é mais barato, mas você não sabe se tem acetilcolina, você não está sabendo a procedência, não é verdade? E eu teria que usar 85 gotas? Será que já não baixou 50% do valor do preço só no fato de eu usar metade de um produto melhor? É preciso nós fazermos, às vezes, contas, pesquisar. Existe uma grande diferença entre ter pensamentos e ser pensador. Eu falo para vocês, caros colegas, assim, ó, quem trabalha com íris precisa ter uma mente privilegiada. Você que trabalha com íris, tua mente trabalha muito, teu corpo trabalha muito, porque você tem que desenvolver inteligência, sabedoria, porque você está com a vida das pessoas nas suas mãos. Então, para as pessoas que estão doentes, só o melhor. Ou você usaria alguma coisa ruim para você? Pense sobre isso. Né? Aqui eu tenho uma outra constituição, aonde ela vai pegar a região gastrointestinal. O que é bom para gastrointestinal? Né? Quais os melhores alimentos? Na região gastrointestinal, quando nós estudamos gêneros, sociograma, constelação familiar, nós sabemos que essa é a área da energia matriz. Ok? E por último aqui, senão eu me adelongo muito nessa parte das constituições até se chegar às enxaquecas, essa é a mista biliar. Esse aqui é o ansioso, que tem maior formação de litiases,
em seu organismo. Aqui se deve evitar todo alimento que provoca cálculos e a raiva da pessoa. Então, eu posso tratar uma pessoa de cefaleia fenotipicamente, a parte que ela tem da estrutura sintomática, posso ir para a parte genética ou para a parte epigenética. Eu posso ter uma pessoa que tem a sua patologia vindo das três partes, genética, epigenética ou fenótipica, ou só de uma, ou só de duas. Então, aqui, quando eu falei de mente inteligente e sabedoria que você tem, é justamente essa parte, achar a causa da patologia. Vamos seguir? Qualquer coisa, se você estiver um pouquinho cansado, de repente você distrai, você para um pouquinho por 2, 3 minutos, dá uma respirada, volta e continua assistindo o vídeo, tá ok? Bom, pessoal, também é necessário nós entendermos se a pessoa está em midríase, se a pessoa está em miose. A midríase e a miose me dão direção de simpático e parasimpático. O hipos me dá uma relação do simpático e parasimpático também em desequilíbrio. Uma pessoa que tem íris em midríase, pupila em midríase, ela busca as respostas internas, ela se acusa. É capaz dela falar assim, eu tenho essa dor de cabeça porque é culpa minha, o que eu fiz de errado? Já a pessoa que tem miose, ela já diz assim, alguém me fez alguma coisa e me deu dor de cabeça. Ou eu comi alguma coisa, aquele restaurante estava ruim e me deu dores de cabeça. Eu fui consultar e o médico, o terapeuta não me atendeu bem, por isso que eu estou com dor de cabeça. Olha como é interessante, essa pessoa bota a culpa, a responsabilidade dos seus problemas fora, no externo, e essa pessoa bota no interno. Quando eu conheço a pessoa, eu sei como eu vou dialogar para equilibrar seu emocional, seu físico, sua espiritualidade, tá ok? Olha como é interessante essa íris, que vídeo bacana que você está vendo, olha só. Ela se recolhe e se joga. Isso é uma pessoa que tem muitas dores musculares, inclusive fibromialgia, porque ela não tem um equilíbrio, ela se recolhe, se contrai toda e de repente ela explode de uma vez. Conhece pessoas assim? Como é que é o seu hipos pupilar? Tem um outro trabalho muito interessante da Disney, né? Você vai observar aqui, movimentos pupilares. Acompanhe comigo. É legal você ver isso e depois você dá uma paradinha, pede para um colega seu ou uma pessoa que saiba fazer para filmar suas íris, para você observar se os dois hipos das duas pupilas estão em tamanhos iguais, se estão em tamanhos diferentes. Você sabia que pelo hipos pupilar e mais alguns sinais na íris, nós sabemos se a pessoa vai desenvolver Parkinson ou Alzheimer? Todas as duas doenças são ruins, mas podemos prevenir, podemos ajudar a melhorar uma patologia de Parkinson ou Alzheimer, observando a íris com 20 anos de antecedência. Olha o ponto que a íris chegou. Tá ok? Vamos lá, continuar? A pupila está ligada diretamente às alterações do nervo vago, que também gera uma série de problemas. Então eu volto a recapitular para você. Pare e observe sempre com muita atenção a pupila. Estou falando bastante, né? Eu sei que está criando um monte de informação e você analisando algumas coisas na sua mente. Tenha sempre ao seu lado um copo d'água. Tome um gole d'água, pegue a sua caneta. Eu quero anotar tal coisa. Eu tenho tal pergunta para fazer para o Clodoaldo. Anota, envia. A gente vai responder juntos. Estamos todos aprendendo juntos. Continuamos, então? Aqui são as causas do hipos. Pode ser um estresse recente. Alguém passa na tua frente, dá um buzinaço, te corta no trânsito. É um estresse recente. Capacidade de adaptação. Como é que você se adapta a novas situações? Quantos e quantos adolescentes, crianças, jovens eu atendo por causa de dores de cabeça pelo fato de mudar de escola, que não teve aquela condição ou preparação para se adaptar. São normalmente jovens que têm um baixo ângulo de Fuchs,
eles têm carência de noradrenalina, não conseguem se adaptar, geram um estresse e esse estresse gera cefaleia. Eventos estressantes na vida, trocas sociais, cultura de família. Aqui sempre eu falo assim, olha, uma pessoa tem religião X, troca para a religião Y. O partner não acompanhou nessa mudança. Os dois entram em conflito. Qual que é a cultura familiar? Da sua família, do seu partner. Tá? Você mudou de cidade, mudou de país. Tudo isso gera hipos e pode gerar dores de cabeça. Tá certo? Depois nós temos também a anisocoria, que é a medida diferente de pupilas. É muito importante você analisando ou a íris direita e depois a íris esquerda, ou vice-versa, observar se as duas íris apresentam as pupilas do mesmo tamanho. Eu posso ter uma pupila maior na íris direita ou na íris esquerda, uma pupila menor na íris direita ou na íris esquerda, e isso se chama anisocoria. E aqui, dependendo do hipus pupilar dessa anisocoria, é onde eu posso encontrar pessoas violentas repentinas, ciumentas, agressivas e possessivas. Muito importante observar a anisocoria. Olha como são interessantes. As pupilas, né, de tamanhos diversos, que se chama anisocoria. Aqui é um par de íris, aqui é outro par de íris. Também precisamos observar se as pupilas estão horizontalizadas, verticalizadas, elípticas para cima, para a parte externa, para a parte nasal. Para onde estão? Mas lembre-se, a anisocoria, diferença de tamanho pupilar, me leva a pessoas violentas, ciumentas e agressivas. E pode estar junto a uma OPI3 na bipolaridade. Ok? Isso dá enxaqueca? E como dá? Juntamente à pupila, nós observamos a OPI. Toda pupila que apresenta uma composição de melanina acima de 280 microns em toda a extensão pupilar, eu tenho uma pessoa com acidez genética muito forte. Toda pupila que se apresenta com melanina entre uma medida de 75 microns a 250 microns, eu tenho uma pessoa metódica, com carência de manganês, cobre e OAC. Tá certo? Toda pessoa que apresenta pupila com orla pupilar acima, quando eu falo a parte superior da pupila, com mais melanina que a parte inferior, é uma OPI3. Tem carência principalmente de manganês, cobalto e esclerantos. Aqui eu tenho uma pessoa que é ansiosa. Eu vou pegar aqui, olha, para vocês terem uma ideia, eu sou uma OPI3. Antes de conhecer a íris e a terapia da íris, eu era muito ansioso. Hoje em dia, eu utilizo, agora até mudar a caixinha, extrato original. Esse aqui é o que eu utilizo, 15 gotas de manhã e 15 gotas à tarde. Olha, eu não conheço nada melhor do que algo original como a OPI3, no meu caso. Ela me transformou. E quando algo transforma a gente para o bem, a gente quer partilhar com os colegas, né? E aqui eu tenho também a OPI4, que é uma medida de melanina que vai de 0 microns a 74 microns em volta da pupila. Aqui podemos trabalhar também junto com a medicina chinesa, não é? Com a parte hipocratiana, conhecendo a pessoa. E por final, temos a OPI5, que sofre das gônadas, do pâncreas, do baço, tá? E é uma pessoa que não tem capacidade, condições quando está doente ou em nível de estresse, o seu sistema adaptativo, ela não consegue se adaptar ao mundo. São pessoas extremamente inteligentes, porém o sentido de adaptação é muito fraco. Dentro da pupila, temos os achatamentos superiores, né? Cefaleias, que vai tocar C1, C2, a
parte do Atlas, distúrbio circulatório, nervosismo e ansiedade, episódios depressivos. A grande diferença na atualidade, respeitando muito os pioneiros, por exemplo, na América nós temos o Dr. Bernard Jensen, na Europa Siegfried Riese, a diferença de um para o outro é que Bernard Jensen tem a coluna na parte do fenótipo e Riese colocou a coluna na parte da pupila. Ambas, quando se somas, nós temos excelentes resultados. Eu não defendo nenhuma escola, mas sim a soma de todas as escolas, extraindo o que existir de melhor para cada povo. Aqui nós vamos dar o melhor tratamento. O que serve para o japonês não quer dizer que é o que serve para o brasileiro. O que serve para o chinês não quer dizer que é o que serve para o brasileiro. Precisamos aprender a viver em nosso país, no nosso mundo, nossas características. Somos um povo plural. Então, precisamos conhecer tudo para trazer e transformar a vida de cada pessoa. Um remédio que é muito bom para um oriental, para a doença dele, não quer dizer que seja bom para um brasileiro. Precisamos ter medicamentos, tratamentos para as nossas pessoas, para os nossos irmãos aqui, ok? Então, olha só, aonde que eu tenho um achatamento nessas pupilas? Está em cima. E olha que legal aqui, olha, que legal que eu falo que é uma íris muito boa para a gente observar. Banda de sistema nervoso autônomo contraída, com coloração esbranquiçada e amarelada, tá? Olha só esse raio solar fazendo introflexão, uma lacuna aqui, ó, a pêndulo, repetindo o padrão do trauma. Essa queda, esse colapso que dá aqui em cima com as introflexões, além de me levar a cefaleias, isso aqui me leva a depressão, tá? E não adianta eu querer tratar só a dores de cabeça dessa pessoa se eu não fizer aqui uma quiropraxia ou uma osteopatia, porque essa pessoa tem o peso do mundo, as 7 cervicais dela, todas comprometidas, todas contraídas. Então a medicação não vai chegar ao cérebro, tá certo? Os raios solares maiores são espasmos em todo o corpo. Os raios solares menores são localizados. Por que eu separei essa íris para você com esses raios solares? Porque aqui, olha, é onde esses raios solares cortam os anéis tetânicos. E as dores de cabeça dessa pessoa vêm de espasmos, contrações, dores musculares, sistema nervoso, e é onde ela perde energia. Toda vez que eu romper um anel tetânico, eu abro uma porta para me emocionar mais e perder energia. E observe a pupila, que é uma pupila horizontalizada. Já nessa daqui, ó, eu tenho raios solares, e entre esses raios solares, na epífise dessa pessoa, eu tenho uma psora. Quer dizer que a nível emocional, eu quero abafar as coisas que acontecem na minha vida. A nível emocional, o raio solar me diz que a minha vida é um obstáculo. Na área fenótípica, eu tenho que evitar a carne vermelha, tenho que trabalhar a minha coluna cervical, melhorar a minha resiliência, trabalhar os meus traumas. E aí sim, eu conheço o humano que está em minha frente e vamos melhorar a enxaqueca dele. Aqui eu tenho uma banda de sistema nervoso autônomo quadrada, significa que eu estou de frente a uma pessoa conservadora, a pupila já está mais verticalizada, tá? Achatamento na parte superior, raios solares agora com cripta, quer dizer que está me trazendo algo que já vem genético. Eu preciso prescrever corretamente a OPI da pessoa, observar o maior trauma e se vou utilizar a terapia Master, a terapia Portal ou a terapia Proteção e Equilíbrio. Quando eu tenho o maior número de sinais na parte superior da íris, superego, eu trabalho a terapia Master. Se eu tiver o maior número de sinais
Na parte média da íris, que é o ego, eu trabalho a terapia proteção e equilíbrio. Se eu tiver o maior número de sinais na parte inferior, id, eu trabalho a terapia portal do tempo. Neste caso, a pessoa veio consultar comigo por causa de cefaleias, e o maior número de sinais, que aqui pode ser confuso, está na parte superior. Ah, mas na parte mediana, Clodoaldo, tem, na parte inferior? Tem. Mas esse sinal, essa cripta, ele dá uma profundidade que é a causa dos seus problemas, e se você somar matematicamente, geometricamente, aqui eu tenho o maior número de sinais. Então eu vou prescrever uma terapia master, um portal do tempo para os traumas que ela tem, o 2 Oxygen Plus para melhorar essa cripta e as heterocromias e psoras que a pessoa tem, uma OPI, neste caso aqui é uma 3, que é um ansioso, melhorar a alimentação dela, colocar gel e esfera na maior introflexão, solicitar que essa pessoa faça uma quiropraxia ou osteopatia, ok? Olha que legal aqui. Mas, professor, essa daqui não tem os achatamentos na parte superior da íris? Separei justamente para isso. Não tem um achatamento maior, mas tem na parte inferior da pupila. Maior número de anéis tetânicos na parte inferior. Anéis tetânicos também chegando acima, mais raios solares profundos e maiores, chegando também ao sistema nervoso central. Quando eu tenho um achatamento na parte inferior da pupila, significa que a minha lombar e minha região do cóccix estão comprometidos. Isso, somado a um ponto de defeito na área da panturrilha, tá, já próximo ao joelho, não consigo bombear circulação e sangue para a parte superior. Sabemos muito bem que as panturrilhas nossas correspondem ao segundo coração. Então, eu preciso trabalhar justamente lombar, cóccix, melhorar a oxigenação e o sangue dessa pessoa para que ela melhore das suas enxaquecas. É interessante aqui eu trabalhar principalmente a OPI dessa pessoa, a oxigenação dessa pessoa, acalmar essa pessoa e aonde eu tenho o maior sinal de introflexão. Parece fácil, né? Mas não é tão fácil. Nós precisamos amar o ser humano que está à nossa frente. Bom, pessoal, já está se prolongando. Agora nós vamos ao tratamento que eu utilizo para cefaleia. São sugestões para vocês, tá bom? O tratamento da cefaleia pode ser com ou sem remédio. A melhor coisa para tratar uma cefaleia é a prevenção da cefaleia. Então, de forma resumida, o tratamento, nós temos 4 situações para tratar. Pode ser um tratamento preventivo medicamentoso, um tratamento agudo medicamentoso, um tratamento preventivo não medicamentoso, um tratamento agudo não medicamentoso. Meu maior prazer é quando eu não preciso prescrever medicação para as pessoas. Porque se a gente conseguir interagir, fazer com que a pessoa adere a um tratamento verdadeiro, o número de medicação é o menor possível. Para você ter uma ideia, as pessoas que sofrem de cefaleias, elas estão tão habituadas a tomar analgésicos que esses analgésicos não fazem mais efeito. Então, a medicação é o menor possível. E o que você prescrever, prescreva o melhor que você conheça, tá ok? O primeiro passo, como você está lendo aqui comigo, é o diagnóstico correto. Um remédio nas mãos erradas se torna um veneno. O remédio nas mãos certas vai se transformar na cura da pessoa. O melhor remédio que eu conheço, eu sempre falo aos colegas, é você, profissional da área da saúde, eficaz, proativo, competente, qualificado. Você é o melhor remédio. Porque você sendo o melhor remédio, você vai fazer o melhor diagnóstico.
e você vai tratar melhor as pessoas que estão te procurando, não é verdade? Então não existe um remédio único, uma panaceia, mas existe o melhor profissional. Dedique-se à sua missão de vida. Deus te deu uma missão, trabalhar para ajudar as pessoas a terem saúde. A cada dia que passe, se aprofunde, se atualize, estude, faça novos cursos, busque novas soluções. Então, você é o melhor remédio, porque você vai fazer o diagnóstico correto, certo? Quando a dor é diária, mais dias com dor do que sem dor, o tratamento pode mudar consideravelmente. Nas cefaleias, o mais importante é o cuidado com o excesso de analgésico. Acabei de falar isso agora, anteriormente. Né? Entender que a cefaleia, o fundamental é o paciente. Cada paciente é único. Eu descobri e tenho estudado muito hoje em dia sobre os gêneros, né? A sexualidade humana, observada através da íris. Tenho observado muito as energias da íris, a constelação familiar através da íris, os traumas, choques, sistema nervoso central através da pupila. Por que eu tenho feito isso? Porque assim eu consigo entrar na raiz do problema. E olha, pessoal, quando você puder, se aprofunde mais na constelação familiar através da íris. Conheça as 9 energias reveladas pela íris. Conheça como é a sexualidade através da íris. Eu posso ter um homem feminino, uma mulher masculina, e isso é observado através da íris. E aqui eu encontro a raiz do problema. Se ele é só físico, se ele é emocional, se ele é genético, se são os 3, se as energias da íris, as 9 energias, estão em desequilíbrios, ou qual delas está em desequilíbrio. Por isso que é tão importante você ser o melhor remédio, porque daí você vai na raiz do problema. Tá, ok? Olha, evitar os gatilhos desencadeantes. Eu tenho uma mãe que mandou uma pergunta para mim, que ela fala assim, o seguinte, deixa eu até ver se eu acho aqui, eu não vou responder essa pergunta agora. Olha só, meu filho tem 8 anos e desde mais novo é só entrar no carro que dá dor de cabeça e vômito. O que pode ser? Já fez os exames e não dá nada. Bom, eu tenho um momento, um período que eu dou perguntas e respostas. Então eu vou deixar a sua pergunta, mamãe, já para o próximo vídeo, tá ok? Então evitar os gatilhos. Os principais fatores desencadeantes das enxaquecas são preocupações, ansiedades e estresse. Quando você está preocupado, ansioso e estressado, você está contraído. Quando você está contraído, você diminui o fluxo sanguíneo e circulação. Quando você está estressado, preocupado e ansioso, que está contraído, as tuas carótidas diminuem o fluxo sanguíneo. Então, eu posso ter todas as minhas carótidas entupidas. Claro que vai ser um problema, mas se eu também estiver estressado, o problema será maior. Ficar sem comer, bebida alcoólica excessiva, excesso de café, adoçantes. Em 40% ou mais dos pacientes que me procuram com cefaleias, eu acompanho eles e falo o seguinte: você tomou café que horas hoje de manhã? A maior parte do brasileiro toma café entre 6h30 e 8 horas da manhã. E a sua próxima refeição será de 12h30 a 14 horas. Se você é de São Paulo ou de qualquer outra grande cidade, o teu nível de estresse, você tem uma tabela para medir seu estresse, está lá em cima. O seu tempo de se alimentar é mínimo. E você passa em média de 4, 5, 6 horas sem se alimentar. Se você for um OPI 3 principalmente e passar mais do que 3 horas sem se alimentar, você vai ficar ansioso, improdutivo, enxaqueca, cefaleias. Então precisamos observar. Ninguém pode ficar mais do que 2h30, 3 horas, sem pelo menos colocar em funcionamento a sua glicemia. Eu tenho, por exemplo, hipoglicemia. Se eu passo 3 horas sem me alimentar, meu amigo, eu vou lá embaixo. Você pode ter hiperglicemia, né, que é a diabetes. Então observe essa parte. Não fique sem comer. Coma coisas boas. Período menstrual, que vem de traumas, vem de choques, vem por baixa hormonal. Dormir pouco, dormir muito, sono mal dormido.
No congresso que nós tivemos há 2 anos atrás, nós tivemos uma grande palestra com um professor aqui da faculdade Unesc sobre o sono. Vou ver se eu disponibilizo a vocês. Sol, claridade, mudanças climáticas, cigarro, poluição, dietas muito restritivas. Nós precisamos, além de olhar nos olhos, encontrar e conversar com o paciente. Eu volto a recapitular a você. Olha, pessoal, você é o melhor remédio. Aqui está embaixo o que é mais comumente usado na alopatia, tá? E tem dado bons resultados e tem dado os maus resultados. Eu, particularmente, para mim, dentro do meu corpo, com os meus pacientes, eu já utilizo terapias integrativas. Só utilizo a química em último caso, ok? Bom, pessoal, golinho d'água? Vamos lá? Está se recordando dessa tabela? Nós iniciamos lá no começo com essa tabela, né? Agora eu vou mostrar para você, se você tiver interesse, como eu trato. Podemos trocar ideias, podemos fazer outras situações, sempre o que é melhor para o paciente. Né? Migrânia com aura. O Oxygen Plus, se você observar, eu achei tão legal, pessoal. Mudou, olha só, o Oxygen Plus, como ele vem da Europa para cá, vai da Europa para lá, agora vai ser uniformizado. Todo mundo, a mesma embalagem para ficar conhecido, mesma qualidade, marcação, os ativos que tem dentro, tudo. Então, o Oxygen, ele desobstrui, inclusive, essa parte das carótidas, aumenta a circulação. Se a circulação, se o problema se o problema de cefaleias, de migrânia for por circulação. Tem colegas que me falam, toda a cefaleia, toda enxaqueca, toda dor de cabeça é por causa do fígado. Não é não, meu amigo. Deixa o fígado bonzinho, a pessoa ainda continua tendo enxaquecas. E daí? Pode ser por causa da coluna, pode ser por causa do intestino, pode ser por causa do fígado, pode ser por causa do estresse, da ansiedade. Então o Oxygen Plus, ele limpa o corpo, joga todas as toxinas para fora, recondiciona teus capilares, artérias e carótidas. Tá? A OPI correta, na migrânia com aura. A terapia portal do tempo, porque essa pessoa ela guarda, ela não consegue reinterpretar seus traumas. Observar a parte constitucional da íris, né? Qual que é a constituição irídea? É tetânica, é hematógena, é pluriglandular, é conectiva frágil, porque ali eu tenho os alimentos. Sem aura. Aqui eu tenho ataques precedidos de sintomas neurológicos, visuais e hipoestesia. Aqui, sem aura, já tenho a parte de náuseas e vômitos. Oxygen Plus, o amargo vital, porque nesse caso, sem aura, sim, aqui ataca mais o fígado, o estômago, tá? A parte gastroenfagótica, a parte gastro da pessoa, toda ela é comprometida na migrânia sem aura. Por isso que eu utilizo uma substância chamada amargo vital. Terapia, proteção e equilíbrio. Com aura, eu utilizo o portal do tempo, porque a pessoa tem traumas, não consegue se reinterpretar. Já na sem aura, a pessoa não tem traumas? Tem. Mas por que o senhor usa então proteção e equilíbrio? Porque o nível de resiliência, de conexão neural dela é muito fraco. E o proteção e equilíbrio, por conter noradrenalina, ele faz essa conexão neural melhorar muito e aumentar a resiliência. Ok? Constituição sequencial. Cefaleias insalvas. Tá? Lacrimejamento dos olhos, vermelhidão, alteração pupilar. Né? Aqui eu também utilizo o oxigênio, o essencial, sinus vital, porque aqui eu tenho muitos casos de sinusite, de renite, tá? Principalmente quando você está com o ar ligado e assim sucessivamente, ok? Constituição sequencial. Neuralgia do trigêmeo, Oxygen Plus, OPI correta, vitamina D e Vital Harp. Vocês observam que eu falo muito pouco do Vital Harp. É porque o Vital Harp realmente é difícil da gente conseguir. É um produto que ele vem da Nova Guiné, da África, tá? E é muito difícil, a gente tem pouca quantidade.
Olha, é muito interessante que para as dores eu não conheço a nível mundial ainda algo que faça um resultado tão rápido. Eu utilizo, além para essa neuralgia do trigêmeo, também para fibromialgia, para artrite reumatoide. E é simples, é uma cápsula à noite, antes de deitar, né, depois da janta, por 5 noites. Após a quinta noite, uma cápsula de 2 em 2 noites. Em um mês, normalmente em mais de 90% dos casos, eu tenho conseguido ajudar e resolver problemas das pessoas de fibromialgia, artrite reumatoide e, nesses casos, da neuralgia do trigêmeo. Acrescento também junto a vitamina D. Eu utilizo 25 mil UI de vitamina D por semana para a pessoa. Sempre quando você prescrever vitamina D, observa no frasco ou na caixinha que você está prescrevendo ao seu paciente quantas unidades UI tem de vitamina D. As farmácias normalmente vendem 500 UI. Então 25 mil, inclusive, é uma dose que ajuda muito em casos oncológicos, em CA. É uma pena que tenha-se pouco Vital Harp no Brasil. Tá? A importação é um pouco mais difícil. Mas o Vital Harp, vitamina D, oxigênio OPI correta, tem ajudado muito na neuralgia do trigêmeo, que é terrível, tá? Constituição sequencial. E eu também, como eu faço microsemiótica irídia, é uma medicina integrativa, se for preciso, vai no ortodontista, né? Vai até mesmo num psiquiatra. Uma boa parte do trigêmeo é essa parte ortodental. Então, aconselho a pessoa a fazer isso também, certo? Cefaleia tensional, né? Vital Harp novamente aqui. E aqui já não é preciso utilizar mais um mês, não. A pessoa utiliza 4, 5 dias, já resolve. Eu tenho aqui nosso time em Criciúma, né? Até vai estar jogando hoje. Quantos e quantos jogadores vêm aqui? Olha, eu preciso do Vital Harp aí, professor. Eles me chamam de professor aqui, né? Mas para quê, cara? Olha, porque estou muito doído, estou dolorido, ontem tive estiramento. E por que que eles utilizam o Vital Harp? Porque você sabe que um jogador, que um atleta, ele pode cair nessa parte dos exames, né? E não se pode usar química. E o Vital Harp é extremamente, totalmente natural, tá certo? Constituição sequencial, menstrual, aqui vem as meninas que sofrem, né? Oxigênio Plus, Master. O Master trabalha todas as glândulas e aumenta a nossa sabedoria. Hipotálamo, epífise, hipófise, tireoide, paratireoide, as adrenais, ovários, útero, tudo isso. Eu não abro mão do Master e do Oxigênio para a migrânia menstrual, que aí ele vai melhorar. Portal do tempo e sono natural. O sono natural, ele vai te ajudar a dar qualidade no seu sono, acalmar e tirar a tua tensão menstrual. Não precisa tomar qualquer tipo de remedinho, não. O sono natural, ele te tira tensão, te dá qualidade, te tira teus medos e melhora muito na migrânia menstrual, tá certo? Constituição sequencial. Cefaleia por esforço. Novamente aqui eu utilizo o Vital Harp. Tá certo, pessoal? Olha, é muito importante nós entendermos isso aqui. Agora eu já vou estar encerrando com você. Não deposite todas as suas fichas no tratamento ou no remédio. Vou ler novamente. Não deposite todas as suas fichas no seu tratamento, no remédio, no médico, no fisioterapeuta, no psicólogo ou no terapeuta. Na visão moderna, se você é um terapeuta moderno, atualizado, tá? A gente realiza o tratamento centrado na pessoa. É a pessoa que é o protagonista do processo. Isso afirma um médico amigo meu, que é o Dr. Ariovaldo. Assim, olha, pessoal, precisamos tratar o ser humano personalizado. A medicina do futuro, a medicina moderna, é tratar o ser humano personalizado. A íris é única. O que eu vou falar a mais para você? Reassista o vídeo, mande perguntas, tire dúvidas. Eu vou fazer um videozinho de no máximo 10 minutos, dando cada resposta. Mas fico muito feliz de você ter chegado até aqui. E dizer para você
A sua missão de vida é linda. Você foi escolhido pelo Supremo para olhar a alma humana. Seja grato a isso. Porque cada ser humano que senta em sua frente está revelando tudo de si. Dê sempre o seu melhor ao ser humano que te procura. Esteja presente. É o melhor presente que você dá. Um forte abraço, muita sabedoria e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.